E hoje nós vamos falar por que estamos juntos. Tem muita gente junto com a gente. Já pensaram na quantidade de pessoas com as quais nós nos relacionamos? Primeiro, olhando a família, né? Depois, essa família expande através de outras famílias, né? De sogro, de sogra, de avô, avó, irmãos que se casam e vão construindo uma rede de pessoas que, de certa forma, a gente está envolvido e comprometido com todas elas. Por que será? Segundo Allan Kardec, na questão na questão 76 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Ora, que verdade é essa? Imagina vocês a quantidade de informação que nós vamos ter que assimilar para que o nosso espírito conheça essa verdade. Haja vista que o universo é infinito. Imagina o que nós vamos ter que guardar na nossa mente espiritual em termos de informação para a gente conhecer essa verdade. Mas nós vamos falar de uma verdade que está ao nosso alcance. E a segunda questão é com relação ao nosso passado. Nós fizemos, e estamos fazendo agora também, nas nossas encarnações anteriores, uma série de atitudes que com certeza foram condenáveis. Concordam ou não? Basta a gente olhar o que a gente faz hoje para saber que estamos muito melhor do que naquela época, porém, hoje a gente ainda comete uma série de erros, vamos dizer assim, ou de inconvenientes, ou de atitudes viciosas que, de certa forma, nos prejudicam e muitas vezes prejudicam os nossos irmãos. Certo? Nessa primeira questão, achei até interessante, porque eu ia falar de sensações, né? Nós vamos aprender uma série de coisas através das sensações. Quem é que produz sensações na nossa vida? São as emoções, não é? E você só se emociona quando se relaciona. Dificilmente você consegue se emocionar sozinho, porque a gente não é capaz de movimentar os nossos sentimentos ao ponto de chegar a algum tipo de contradição. Porque nós nos achamos perfeitamente perfeitos e assim, e não julgáveis, vamos dizer assim. Porque nós achamos que nós conhecemos a verdade que nos orienta, e essa verdade, ela nunca cobra de nós nada que seja diferente daquilo que a gente pensa. Para a gente sentir alguma coisa que a gente não sente normalmente, é preciso conviver com o outro. E convivendo com o outro, nós temos emoções. E as emoções produzem sensações. Eu estava observando, na hora que eu cheguei, que sensação que a gente tem quando escuta a música. Cadê os músicos? Saíram? Eles foram ensaiar. Eles sobem para ensaiar. Eles sobem, né? Que sensações que a gente tinha? Qual era a sensação que nós tivemos naquela hora? Calma aí. Sensualidade, Ternura, uma paz, né? uma paz, Não é? amor, né? O nosso coração parece que está aliviado, não é? O nosso espírito parece que se acalma, parece que ele se assenta, parece que ele não é cobrado naquela hora. Isso são sensações. E toda vez que a gente se relaciona com alguém, essa relação nos traz uma sensação.
E essa sensação, ela se transforma, à medida que ela vai sendo reproduzida, num sentimento. Não é? Quando a gente é maltratado, qual a sensação que a gente tem? Triste. Tristeza. Tristeza. Dor, não é isso? São sensações que a gente tem. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor que a gente chama de dor na alma. Mas a gente tem essa sensação. E que tipo de sentimento que normalmente essas sensações desagradáveis produzem? Hein? Vergonha. Pode até ser, né? Mas assim, em determinados casos, né, quando a gente às vezes produz a ação, aí às vezes a gente se envergonha em função do auto-julgamento, né? Mas o que é que a gente normalmente faz quando alguma coisa não nos agrada? Raiva. O que mais? Ódio. Não é? A gente tem sensações ruins. Não é? E não é porque a gente é mau, não, é porque a gente carrega dentro da gente ainda esses vícios que é próprio do ser humano. Por isso é que ele diz lá em cima que a nossa missão é aperfeiçoar através do nosso trabalho, junto com os outros, para que a gente vá corrigindo pouco a pouco esses nossos desequilíbrios relacionados com as nossas emoções ruins. Então a gente pode ter mágoa, a gente pode ter ódio, não é isso? E é bom guardar isso dentro da gente? Não é. É horrível, horrível. Isso produz na gente uma tristeza muito grande, um desconforto. Dizem que, André Luiz descreve no livro dele, que quando a gente está submetido a esse tipo de sentimento, dizem que os nossos órgãos vitais, como coração, pulmão, rins, fígado, dizem que fica escuro. Foi uma das primeiras sensações que ele teve no mundo desencarnado como médico, quando ele teve a oportunidade de enxergar dentro do corpo de uma pessoa. Então, se a gente por muito tempo carregar esse tipo de sentimento, o que vai acontecer com a gente? Doenças orgânicas. Doenças orgânicas. E seria uma forma que a gente tem de estar castigando porque a gente não conseguiu desvencilhar-se daquelas possíveis relações que a gente tem. Mesmo que a gente não seja certo, que não seja, vamos dizer, justo, mas nós precisamos olhar daqui para frente. Nada do que a gente se castigue ou que nos punimos em função disso vai resolver o nosso problema. A única coisa que vai resolver para nós é a nossa capacidade de desprender daquilo e colocar o perdão. E aqui embaixo nós temos os vínculos que a gente tem das encarnações passadas. Então, disso aqui, nós vamos retirar o conteúdo da nossa conversa de hoje. Ok? Eu só trouxe um pedacinho, uma coisa do Chico aqui, que ele diz o seguinte: por que estamos juntos? Ele diz o seguinte: de acordo com o Chico, né, ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Tudo está relacionado com as nossas necessidades, sejam elas da primeira questão ou sejam elas da segunda. Necessariamente nós precisamos conviver para poder desenvolver sentimentos que vão fazer com que a gente desenvolva virtudes que sejam capazes de nos permitir trilhar o caminho do cristão, ou a recomendação de Jesus Cristo. Preparação para o processo reencarnatório. A gente está lá no mundo espiritual, pensando agora como espírito.
porque a gente não tem corpo mais. Segundo Haroldo Dutra, a gente precisava aprender, ou precisa aprender, a pensar como espírito enquanto encarnado. Mas a gente tem muita dificuldade, porque nós somos muito materialistas, fomos educados de uma forma em acreditar, por exemplo, que nós somos capazes de resolver todos os problemas que aparecer para a gente. Isso faz com que nos tornamos muito materialistas. Mas aquele que conseguir entender que a convivência do corpo com o espírito faz do espírito uma possibilidade de redenção através da vivência, isso facilita muito. E ele até recomenda o seguinte, que pensar como espírito é cuidar do corpo como se fosse viver 200 anos e cuidar do espírito como se fosse morrer daqui a pouco. Tal é a necessidade do espírito. Muito embora o espírito seja eterno e o corpo seja passageiro, ele valoriza muito mais a questão do desenvolvimento espiritual do que a necessidade do corpo. O corpo é a ferramenta de trabalho. Por isso ela é importante. Porque nós tivemos um trabalhão danado para fazer isso aqui, ó. Nós vivemos no plano espiritual por um longo período de tempo e aprendendo e reconhecendo os nossos erros. Reconhecer a condição de espírito. Lá a gente precisa saber disso. A primeira coisa, seja no umbral, ou seja numa colônia, numa colônia de espírita, né? A gente precisa ir amadurecendo essa ideia de que nós somos espírito e um dia nós vamos estar do lado de lá. Isso é fundamental. Então, reconhecer a condição de espírito. Qual é o propósito dos espíritos? Nós temos uma que é a evolução necessária, condição sine qua non, colocada por Deus, e a outra que é os nossos débitos. Então nós precisamos desenvolver moralmente e resgatar os nossos débitos. A única contabilidade que a gente tem que acertar é a contabilidade espírita. As outras contabilidades a gente nem conta, né? A gente vai morrer, vai ficar devendo muita coisa para alguém. Ou vocês não devem nada para ninguém. Eu sou muito endividado, com certeza. Mas é muito mesmo. E aí o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar enquanto eu estou aqui. Mas uma vez que eu morri, essa contabilidade acaba. Fica só a contabilidade espiritual. Então ela pode ser mudada. A forma de pagar um débito meu do passado não significa necessariamente que eu tenha que passar pelos mesmos problemas ou dificuldades que eu fiz alguém passar. Eu posso pagar isso com benefícios. Eu posso pagar isso. E dizem que tem muita gente resgatando débitos anteriores sem sofrimento, tudo com base na boa vontade. Com muito amor, muita dedicação e muita aplicação. Isso é fundamental. Assumir a postura de aprendiz espiritual. Nós precisamos assumir isso. Não dá para a gente achar que nós não somos, vamos dizer assim, ou nós somos, né, conhecedores. Nós não conhecemos quase nada ainda. Quase nada. Eu estava vendo um programa de televisão hoje e eles estavam falando na possibilidade, por exemplo, de a velocidade da luz de um sistema que dá milhões de vezes a velocidade da luz. E a velocidade mais alta que a gente conhece até hoje, que é 300 mil km por segundo. Né? Mas a outra que eles estão buscando, uma outra grandeza para medir velocidade, é ainda muito superior à velocidade da luz. Imagina, gente, viajar a 300 mil km por segundo. Você dá a volta na Terra e ainda sobra tempo. Olha a quantidade de informação e de coisas, né, de princípios que o universo contém, que a gente nem consegue imaginar.
aprofundar um pouco mais nos conhecimentos na escala evolutiva. É sempre assim, né? É estudar, é aprender, é verificar o que é mais útil, o que é mais necessário. Informar-se de sua situação contábil no plano espiritual. Lá você tem isso. É capaz que nós somos capazes de saber a quantidade de débito que a gente tem quando a gente tiver a condição de espírito conhecida. Não nos vai informar tudo, né? Porque a gente também não teria nem condição. Mas a gente pode saber aqueles que são mais prementes, são mais necessários. Conhecer a necessidade mais urgente do seu processo evolutivo. O que é mais importante? O que é fundamental? Lá a gente vai saber, junto com uma equipe espiritual especializada, eles vão nos dizer isso. Planejamento do processo de reencarnação. De que compõe a nova missão? Como é que ela vai ser composta? Vai ser de acordo com os nossos débitos e aquilo que a gente está propondo. Necessariamente, a gente vai ter orientação espiritual para isso. Por quê? Porque a gente não tem domínio sobre tudo o que a gente deve e o que a gente pode fazer. Segundo os espíritos iluminados, a gente lá no mundo espiritual tem uma vontade, né, grande. Tudo que te propõe você quer fazer. Mas diz, olha, não pega porque não dá conta. Mas dizem que é mais ou menos assim, porque você tem uma outra expectativa e uma outra visão de mundo. Você está com uma visão de espírito, não é mais visão de humano. Escolha dos companheiros de viagem. É a gente que faz. De acordo com o nosso envolvimento com eles e o que nós fizemos eles passar ou não, dos débitos que a gente tem. Nós vamos escolher. Lá a gente escolhe. Segundo os espíritos, às vezes a gente escolhe alguém que a gente não vê há mais de 800 anos. Já imaginou? E dizem que é muito comum chegar e dizer, eu vou casar com ele, ou vou casar com ela. Gente, isso é muito complicado. Uma pessoa que você não vê há 800 anos, né, ou um espírito que você não vê há 800 anos, e com certeza você tem uma série de envolvimentos não, vamos dizer assim, muito virtuosos, né? Você casar com ele, conviver junto, é muito difícil. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Estruturar muito bem o foco na missão a ser cumprida. E fé em Deus e confiança na equipe espiritual. A gente tem que ter. Por isso que fala-se, né, fé em Deus. Tem um estudo agora, não sei se vocês já viram, tem um vídeo que roda o tempo todo aí, dizendo o seguinte, que a nossa mente, o lóbulo frontal, é onde você gera os neurônios. Toda vez que você tem uma necessidade de produzir neurônios, porque às vezes morreram alguns e você quer aprender mais coisas, o organismo se encarrega de gerar novos neurônios. E a melhor forma de você irrigar o lóbulo frontal, é orando. Na oração dizem que a irrigação do lóbulo frontal é fantástica e você se torna mais inteligente e mais capaz através da oração. A sua memória expande, o seu risco de doenças mentais diminui e diminui acentuadamente. É muito interessante. Isso é uma pesquisa científica, isso não é espiritual, tá certo? Isso é científico. Condicionamento para a prova. Nós precisamos de condicionar para viver aqui hoje, né? Porque nós fizemos um plano, nós estamos com as pessoas com as quais a gente escolheu, a gente pegou uma série de tarefas para resolver e está com uma série de propostas nessa vida agora. Aí o que acontece? Nós precisamos esquecer o passado. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio.
segundo a espiritualidade, toda decisão nossa, ou toda decisão que a gente toma, ou qualquer escolha que a gente faz, ela passa única e exclusivamente por nós. Portanto, a responsabilidade da escolha é só nossa. Não é de mais ninguém. É nossa. Por isso, o esquecimento do passado. Será que eu me preparei bem mesmo? E se me preparei do ponto de vista do conhecimento, será que eu me preparei bem do ponto de vista emocional? Na hora que as sensações aparecerem através de uma emoção sentida, que tipo de sensação eu vou sentir? Não é? Ou, será que eu não serei capaz de dominar as minhas emoções e ter as sensações que tenho, e essas sensações me levar de novo a ter ódio e mágoa de quem eu já tive um problema, ou com quem eu já tive um problema? Agora é hora da gente olhar para o nosso companheiro ou companheira, para os nossos familiares e entender que estamos juntos porque a providência divina nos permitiu para que a gente resgate alguma coisa. Então, quando as sensações chegarem, através das emoções, que cuidado que eu devo ter? Evitar transformar essas sensações em sentimento de mágoa, de rancor, de violência, de dente por dente, transformando aquelas sensações advindas das boas relações em amor. Porque aí eu serei capaz de controlar as minhas ações através do entendimento que esse amor será capaz de me fornecer para conviver harmonicamente com quem está comigo, mesmo que às vezes não concorde. Mas isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é a capacidade que nós estamos aqui para desenvolver e sentir que aquele que está do meu lado é um parceiro para me ajudar na construção de um eu novo. Aprendizado com a nova ferramenta. É o corpo. Nós vamos ter que aprender com ele agora, ou através dele aprender coisas, né, que o Espírito faça a sua transformação ou a sua elevação moral. Nosso conceito para a nova consciência. Claro, a gente vai ter que ir para a escola, nós vamos ter que aprender o que é família, nós vamos ter que aprender o que é sociedade, vamos ter que aprender o que é respeito. Né? Tem uma série de informações, né? O pacto social. Nós vamos ter que entender o que é isso. Porque é um espírito numa nova concepção social. Essa sociedade aqui, que nós estamos vivendo agora, ela é completamente diferente daquela que da nossa última encarnação. Portanto, nós tivemos que absorver de novo uma série de requisitos básicos para a gente estabelecer uma relação com as pessoas que fosse o máximo possível harmonizada ou harmônica. Concordam? Novas escolhas para viver e conviver. Porque se eu fizer as mesmas escolhas do mundo anterior ou na minha encarnação passada, o que vai acontecer? Eu vou reproduzir os mesmos erros. Por isso eu tenho que evoluir a minha forma de conhecer ou a minha forma de entender o mundo nesse momento. Autoconhecimento e não ser analfabeto de si mesmo. Gente, isso é super importante. Analfabeto de si mesmo é aquele que foge o tempo todo, né, daquilo que o incomoda. Porque tudo aquilo que me incomoda é algo que está querendo brotar e eu quero negar, eu quero esquecer. Na construção da minha personalidade, eu tive que fazer com que algumas coisas ficassem escondidas no inconsciente. E essas coisas do inconsciente, elas de vez por outra, elas voltam e me incomodam. E eu preciso me conhecer para poder aprender. Primeiro a lidar comigo, para depois lidar com os outros. Isso é fundamental, gente. Isso é de uma importância fantástica.
E não é só vocês que vivem só. Eu vivo isso intensamente também. Eu, mais Márcia aqui, minha companheira, né? Minha parceira de caminhada, que está pertinho de mim, que me ajuda pra caramba. Nós temos as nossas descobertas através dos nossos conflitos, né? Mas nós vamos nos descobrindo, nós vamos nos entendendo e nós vamos nos harmonizando. Não que vá ficar perfeito, mas a gente começa a aceitar o outro do jeito que ele é, porque o jeito que o outro é não importa de maneira alguma para mim, na minha correção pessoal. Ele só me ajuda, ela só me ajuda a me entender, a perceber o que eu sou. Eu conhecer-se a si mesmo. Possíveis realizações nas nossas, hoje aqui, por exemplo. Nós estamos vivendo esse momento agora do nosso projeto espiritual. Que realizações eu tive? Vocês conseguem imaginar? Realizações boas. Ou materialmente? Hein? Espiritualmente ou materialmente? Materialmente, vamos dizer materialmente. O que a gente está sentindo, né? A gente se acha bem, teve filhos, marido, netos, criou uma família, a gente faz realizações. Tanto também material como espiritual, para a convivência com os amores, um amor perdido, uma perda de morte, a outra perda de separação. Isso te traz prazer? Isso te traz prazer? Trouxe lembranças boas também. Com certeza. Sim. Né? Traz muito prazer. A gente conviver uns com os outros é bom demais, gente. É igual mineiro agora, né? É bom demais, gente. Isso é coisa de bem mineiro, né? Mas é muito bom a gente ter a sensação de que tem alguém sentado. Estou vendo vocês dois sentados aqui, né? Vocês são casados, né? Não é muito bom tê-la junto contigo? Nossa, ótimo. Não é? Não é bom tê-lo? É bom demais, gente. Você está no sofá na sua casa, senta no sofá e você olha para a tua esposa, ou a tua esposa te olha, e vocês se olham e às vezes não falam nada, né? Mas que coisa gostosa isso! São as possíveis realizações. Essas realizações vão trazer para nós emoções que vão fazer com que a gente tenha sensações. E essas sensações faz o quê? O amor fica mais forte. Fica muito mais forte. E quando a gente ama, a gente perdoa muito mais. Quando a gente ama, a gente não se magoa com facilidade. Quando a gente ama, a gente é capaz de ser solidário, de compartilhar, de facilitar o caminho do outro. É para isso que nós estamos aqui. E se a gente fizer isso, com certeza nós estaremos atendendo a grande parte das demandas que o Espírito requer para fazer a sua melhoria nesse momento agora na vida da gente. Não é tão difícil assim não. Às vezes a gente superestima a nossa jornada e sofre por isso, desnecessariamente. Possíveis desafios. Na nossa jornada de agora. São muitos. Hein? São muitos desafios. São muitos, são muitos. Tolerância, né? Fundamental. Paciência, né? Paciência tem que ter demais. A gente tem que ter. Fundamental. Quando a gente está na convivência entre nós e a gente encontra um desafio, em que emoções ou em que sentimentos nós vamos apoiar daqueles advindo das emoções e das sensações que nós sentimos para poder superar esses desafios? O amor, não é isso? E não é o amor de casal, não, é o amor que Cristo colocou para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Porque nós temos a medida. Você pode dizer, mas eu não tenho a medida do amor que eu tenho que sentir pelo outro. Tem. Quando
você se ama? Por que é difícil a gente conviver com uma pessoa que está com baixa estima? Não é difícil? Porque ela não está se amando. E quando ela não se ama, ela também não é capaz de amar ao outro, porque a medida do amor para o outro, ela passa muito pelo amor que a gente sente por nós mesmos. Então aquele que muito ama, ama muito ao próximo e também ama a Deus, porque o outro está em Deus, está no outro. O outro é a nossa referência divina para a convivência. Porque seria muito difícil da gente materializar o amor por Deus se não fosse através do outro. Não é? É muito difícil. Mas quando a gente tem filhos, né? São diferentes os três um do outro. Mas o amor é igual. Mas o sofrimento em alguns. Sim. A tolerância tem que ser mais. Porque senão com certeza. Fica, tem uns que dá mais trabalho, não tem dúvida. Deus pôs um para dar um trabalho, um mais passivo, um mais paciência. Um parece que gosta mais da gente, o outro parece que não. É complicado. Mas a gente tem que amor, né? Mas é complicado, né? Mas nós temos todas as ferramentas e todos os recursos para poder superar isso. Tem, com certeza. Nós temos. Supera, sim. Tem, sim. Tem. É a tolerância, o amor, a paciência, a amizade, o carinho, né? Vai contornar. E a família vem para quê? Para viabilizar tudo isso. Na família nós vamos encontrar tudo isso que nós descrevemos agora. Ela vem para viabilizar esse propósito do Espiritismo. Depositar o potencial que o Criador deixou dentro de cada um de nós. Deus criou o homem, ser social, para facilitar o contato dele entre ele e descobre bem o mal que tem dentro de si. Nós só descobrimos que nós somos uma dicotomia, bem e mal, quando a gente convive com o outro. Porque nós percebemos através da atitude do outro, nitidamente, quando ele está no bem e quando ele está no mal. Quando ele faz isso com a gente, nós percebemos que aquele tipo de ação me toca. E eu posso fazer a escolha, né, de usar o que eu tenho de mal dentro de mim, ou despertar o que eu tenho de mal dentro de mim, ou usar aquilo que eu tenho de bom para poder fazer uma convivência mais pacífica. Então a gente descobre que a gente é um misto de bondade e maldade quando a gente convive. Se a gente não convivesse, a gente não saberia. Não saberia. É com a vida em sociedade que conseguimos identificar o lado luz e sombra em nossa vida. O processo histórico de sobrevivência, luta e ignorância não conhecer a verdade. Isso é um processo histórico, a gente sabe que é o quê? O que vem acontecendo com a gente ao longo do tempo. Se a gente estudar um pouco o comportamento humano através dos compêndios sociais, a gente vai entender um pouco mais a respeito da forma que nós vivíamos no passado. Operacionalizando a convivência. A família não é um núcleo de espíritos amigos, são espíritos que vieram para resgate carne. Sempre tem um mediador que também não é perfeito. Olha, estamos juntos porque a gente tem débito um com o outro. E a gente só vai pagar, né, se a gente mudar o comportamento. Para nos ajudar, a gente tem um anjo de guarda, ou o nosso protetor espiritual. Eles chamam de anjo de guarda ou protetor espiritual. Mas ele também não é perfeito. E muitas vezes a gente não obedece ele também, ou obedece. O anjo de guarda seus, você dá muito trabalho com o anjo de guarda seus? Hein? Provavelmente. Acho que você dá um trabalhão danado para ele, não dá? A porta estreita. É difícil porque nós somos viciados em
uma vivência histórica da nossa alma com muitas possibilidades, né, para atendimento do material. E por isso que eles chamam isso de porta estreita. Nós precisamos afinar o nosso comportamento, né, descobrir que temos o mal e o bem dentro da gente e, através de uma seleção, de uma escolha, pelo livre-arbítrio, né, fazer com que a gente mude essas escolhas, fazendo um afunilamento do nosso comportamento, deixando fora daquilo que a gente vai viver as nossas tendências maldonas. O eu versus o não eu. Isso aqui é um pouco mais, vamos dizer assim, análise, né? Porque nós temos o que a gente acha que é, ou o que a gente mostra que é, e a gente tem aquilo que a gente não quer que o outro saiba. Tanto é que a gente esconde isso o tempo todo. Como afrontar isso? Quando estiver sozinho, não precisa denunciar isso para ninguém, não. Vai começar a admitir. Porque se dizem que a gente só corrige um defeito quando a gente admite a possibilidade de ter aquele defeito. Porque do contrário você não faz. O ser humano do bem, não o ser humano que vive bem. Não interessa o credo, o sexo, a cor. Isso é para operacionalizar. Solidão é pausa de reajuste afetivo, confiança em Deus, fé, dependência de Deus para a solução dos problemas. Deus sempre deu confusão para, pensa em Deus. O famoso vigiai e orai. Para. Tem muitas vezes que eu já, né, que eu percebi que eu devia ter parado, né, há um tempão atrás. Espera. O outro está num momento delicado. Ele está precisando muito mais de mim do que dos meus ajustes. Então a gente precisa parar para pensar. Entrega para Deus. Porque Deus vai nos ajudar a resolver. Ele não resolve, mas Ele nos ajuda. Com certeza. É só confiar. Um desfecho real. Como eu estou história vocês aqui rápida, eu tinha um cliente que comprava com a gente. Vocês veem que história triste. Ele era casado, tinha 2 filhos, separou da mulher, mas eles se separaram, mas não pararam de brigar. Ele teve depressão, ficou extremamente desequilibrado, e a mulher começou a sair, ela era muito bonita, e começou a sair com outros casos, outros rapazes, e levava os meninos com o namorado novo para ele tomar conta. E ele via aquilo e foi ficando triste. E aí um dia ele pega o filho para ficar com ele, ele não aguenta, mata o filho, isso aconteceu aqui em Uberlândia. E depois ele se mata. Vocês viram isso na televisão? Ele era meu cliente. Imagina, gente, o débito que esse alma contraiu através dessas atitudes. Então a gente precisa, antes de chegar num processo comprometedor do nosso equilíbrio emocional, a gente precisa parar e entregar, através da vigilância e da oração, os nossos problemas na mão de Deus. Ele vai nos ajudar a resolver. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma série de espíritos iluminados, como o nosso anjo de guarda, a nos orientar e nos dar indícios que passos nós precisamos tomar para a solução do problema. Precisa ter paciência, coisa que nós não tivemos no passado. E nós não podemos repetir isso agora. O Rei Absoluto. Isso aqui é do Pequeno Príncipe, eu vou ler rapidinho. Nas histórias desse livro em si, ele conta uma série de episódios, e esse aqui especificamente ele estava num determinado reinado, quando ele encontra um rei que se diz absoluto. Aí ele, poxa, olha, se você é absoluto, você pode tudo. Ele, posso tudo. Falou, então faz o seguinte, faça o sol se pôr.
O rei astutamente disse o seguinte: Sol, ordeno-te que se ponha às 18h04. Aí eu peguei no príncipe: olha, mas isso é maldade, isso é jogada de esperto, né? O rei responde para ele o seguinte: se eu dissesse para o meu general que voasse como uma borboleta entre duas flores distintas e ele não conseguisse, de quem seria o erro? Do Senhor, é claro. O príncipe, pegando o príncipe, responde. E aí ele conclui: nunca peça a alguém para fazer alguma coisa de que ele não seja capaz. E nós estamos pedindo para o nosso companheiro ou companheira, para quem vive conosco, o tempo todo, para que ele faça coisas impossíveis. Não é comprar, não é grandes conquistas, não é aquisições, não é nada disso. Nós às vezes queremos que ele seja algo que ele não pode ser, porque ele é outra pessoa diferente da gente. Ele tem outra personalidade. E aí a gente, o que a gente faz? A gente condena. Então tem muita gente que está vivendo conosco. A gente tem que mudar. Às vezes a gente não tem que mudar outra, a gente tem que mudar para poder dar certo. Não, Para você... melhor. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui agora é um ajuste daquilo que fizemos mal feito. E nós estamos com o propósito de elevar-nos moralmente, do ponto de vista espiritual, para ficarmos em harmonia com o divino que a gente tem dentro da gente. Deus está dentro de nós. Então é essa a nossa busca. Quando a gente encontra o erro no outro, você pode ter certeza, você não vai conseguir corrigir. Quando você encontra o erro dentro de você, aí você corrige, porque está nas nossas mãos. Então é isso que a espiritualidade está nos pedindo nesse momento. Tá certo? Pensamento construtivo. Contribua com a sua parcela para tornar mais belo este mundo. Tornar mais belo é possível. O mundo já é muito bonito, mas ele é possível ficar mais bonito ainda, porque a beleza do mundo eu só enxergo no dia que eu estiver sentindo bem. Então eu tenho que fazer as coisas, ou as coisas que eu tenho que fazer, elas têm que estar de acordo com o meu princípio divino e com aquilo que eu acho que é bom, que é gostoso, que é construtivo, que é bom para o outro. No dia que eu estiver em harmonia com a minha família como um todo, vocês podem ter certeza que a felicidade é muito maior, que a minha realização ela vai ser muito maior. Muitas vezes a gente se realiza muito mais realizando algo das pessoas que a gente gosta do que realizando para a gente mesmo. A sensação é completamente diferente. Quando eu faço por mim, a minha satisfação é momentânea. Quando eu faço para os outros, eu recebo a gratidão. A gratidão das pessoas olhando para mim e olhando como importante, como essencial. Um pequenino gesto, uma ação insignificante, podem melhorar muito o ambiente em que nos encontramos. Elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reanimar aquele que está desiludido. Um simples aperto de mão confiante faz renascer por vezes a coragem de quem estava por fraquejar. Isso a gente pode fazer o tempo todo. E a gente encontra gente precisando disso o tempo todo. E quando eu falei que não necessariamente a gente tem que pagar olho por olho, dente por dente, para a nossa reputação dos nossos débitos passados, isso está colocado. O fato de você olhar para o outro com compaixão, com generosidade, com caridade, faz de você um vencedor justo e a caminho da elevação moral. Agradecimento. Eu amo a minha família. Né? Eu amo a minha família. E nós precisamos assumir isso.
porque isso é divino. Isso Cristo trouxe através a mensagem divina, através da vivência dele, para nós aqui na Terra. Amar a família. Eu amo. É a coisa melhor do mundo é você ter uma família. É muito triste você ver alguém que tem uma família e de repente desgarra dela e vai morar na rua. É triste. É terrível, gente. Nós estamos com uma quantidade de gente morando nas ruas de Uberlândia, terrível. Por quê? Será que eu não olhei o porquê que estamos juntos? Às vezes acha mais fácil morar na rua do que confrontar ou conviver, porque vai ser um confronto constante, né, com a família. E eu não estou, neste caso, né, contribuindo muito. O sofrimento é grande, claro. Vai contar? Claro que conta. Mas eu estou fugindo da minha realidade. É difícil. Isso me faz aumentar a minha capacidade de amar, para me tornar pacificador, tolerante, paciente, acolhedor e compadecido, permitindo olhar para uma janela nova a cada dia. Eu vou fazer a conclusão com uma historinha, ela é bem comercial. O bife é cavalo. Quem trabalha na área comercial, na área de negócios, com certeza já viu essa história. O porco e a galinha para fazer o bife a cavalo. O porco entra com a carne e a galinha entra com o ovo. Compromete-se muito mais, entrega a vida. O outro simplesmente se envolve. Porque só botei o outro. É muito pouco. E nós estamos aqui, gente, entregando a nossa carne, né, porque nós vamos morrer. Não tem por onde escapar. Nós vamos morrer. E estamos entregando a nossa carne. Será que nós vamos fazer isso realmente cumprindo a função que nós viemos aqui? Se eu perguntasse agora para vocês, se eu não existisse, que falta eu faria? Para sua semelhança. Hein? Você faria falta. Eu acho que nenhuma. Nenhuma? Não, você faz muita falta. Só se for para gerar energia para mim. Você faz muita falta. Chega na tua casa e pergunta para as pessoas que falta que você faz. Ninguém é substituível. Ninguém é substituível, não. Somos todos nós uma personalidade única. Nós somos únicos. Silvio Santos morreu. Rapidinho esquece da gente. Esquece. Mas os teus feitos não são registrados aqui na Terra. Nós temos uma contabilidade divina que está do outro lado. E lá, quando a gente chegar lá, a gente vai saber o que é que a gente tem de crédito. Você já pensou? Então, assim, eu queria deixar para vocês, né, uma frase que eu acho muito interessante. Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas cujas vidas participam. Nós somos fator de soma para as pessoas de cujas vidas a gente participa. É fundamental. Se não fosse por isso, a gente não estaria junto. Muito obrigado. Deus abençoe você.